Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening. I hope you are all fine. In this video class, we are going to talk about passive voice. But what is it, passive voice? Passive voice is when the focus is on the object of the sentence, né? A passive voice, a voz passiva, é quando o foco está no objeto da ação e não no sujeito da ação, em quem exerce a ação. Né? Quando eu quero omitir ou quando é irrelevante o que ou quem está fazendo algo, né? Um exemplo de passive voice, por exemplo, se eu falo assim, I drink coffee every day. I drink coffee. Eu exerço essa ação. Mas eu quero falar sobre coffee, sobre café. So I said, coffee is drunk all over the world. O café é bebido em todo mundo, é consumido em todo mundo. O café não bebe, o café é bebido. Então, quando o café é o sujeito, né, o café não exerce nenhum tipo de ação, né? É exercida uma ação sobre ele. Aí eu uso a voz passiva. Quando, por exemplo, um outro exemplo, eu quero falar de Romeo and Juliet, né? Se eu falo Shakespeare wrote Romeo and Juliet, o Shakespeare escreveu Romeo e Julieta, então eu já dou foco no autor. Se eu quero falar sobre a peça, dar um foco sobre a peça, sem deixar de falar sobre o autor, eu falo Romeo and Juliet was written by Shakespeare. No caso de ser omitido ou irrelevante, né, o sujeito da ação. Se eu falo, they are building a new road, eles estão construindo uma nova estrada. Eles quem? Os operários estão construindo, mas eu não conheço exatamente, né, by name, por nome, cada um deles. Então, eu posso falar, a new road is being built. Uma nova estrada está sendo construída. Então, vocês observaram, is drunk, was wrote, is being built. Em todas as vozes passivas, né, todas essas frases na voz passiva, eu usei um verbo to be e todas as ações drunk, built and written. Romeo and Juliet was written by Shakespeare. Essas três ações, drunk, written and built, são no particípio, né? Então vamos ver como é que funciona essa estrutura da passive voice. Olha só, a passive voice sempre vai ter um extra verb to be. Esse extra verb to be, olha, pode ser no presente, am, are, is. No caso, nas frases da voz ativa ou nas situações de presente, né? Quando eu tô falando sobre o presente. Was ou were, quando eu estou falando do passado. Quando a frase pede o verbo na forma infinitiva, eu uso be. Quando eu estou falando de ações que estão em progresso, em continuidade, eu uso being, que é o gerúndio. E quando eu estou falando dos perfect tenses, eu uso been. E a ação na voz passiva sempre está o quê? No particípio. Drunk, written, built. O que é o particípio? Past participle. Né? Ele exerce três funções na frase. Ele pode ser adjetivo da frase. He had a broken heart. Né? Ele teve o coração partido. You can consider it a finished work. Esse trabalho está terminado. O participle também compõe os tempos verbais dos perfect tenses, past, present and future perfect. I've done that before. By this time tomorrow they will have arrived in Lisbon. E também compõe a voz passiva, olha. Was sold, the book was sold to Sarah. The beer was drunk by the grown-ups. A cerveja era bebida pelos crescidos. Cerveja não bebe, ela é bebida. Entendeu? Sempre na voz passiva, né, o sujeito da voz passiva, aqui no caso, the book, the beer, eles não exercem ação, a ação é exercida sobre eles. E aí, como que ficam essas estruturas, né? Esse extra verb to be. Eu coloquei aqui uma frase bem basiquinha, né? I make a cake, eu faço bolo. So, bolo é feito. A cake is made. Aqui no present continuous, a ação tá making. I am making a cake. Eu estou fazendo um bolo. A cake is being made.
O extra verb to be é o being aqui, que ele está na mesma forma do verbo na voz ativa. Esse is que eu já tenho aqui é o mesmo verbo to be que eu já tenho na voz ativa. Porém, aqui ele está concordando com cake. Se tivesse cake no plural, por exemplo, I'm making cakes. Aqui seria cakes are being made. Então, tem que ter essa atenção em concordar com o sujeito. No past simple, olha, I made, o verbo está no passado. So, a cake was made, verbo to be no passado. I was making cake. Esse was é o was do past continuous. I was making cake. A cake was being made. I've made a cake, né? No present perfect. Então, aqui o verbo está no particípio. A cake, eu vou usar o mesmo verbo auxiliar, né? Que é have or has. Eu concordo have para I, you, we and they. Quando é he, she, it, aqui no caso it, né? A cake, eu uso has. Has been made. Aí o been tá no particípio porque o verbo, a ação do present perfect também tá no particípio. O mesmo aqui no past perfect, que eu uso had. I had made a cake had been made. Agora, olha só, nos future tenses, simple future e o immediate future, né? To be going to. Depois do will, depois do to be going to, I'm going to, eu uso o verbo no infinitivo. Olha aqui, quando é modal verb, o verbo também está no infinitivo. Então, eu vou usar o extra verb to be, no infinitivo. A cake will be made, né? Eu sempre vou conservar, manter os verbos auxiliares. A cake is going to be made, né? I must make a cake. A cake must be made, né? Precisa ser feito. E quando é modal perfect, I should have made a cake. A cake should have, eu mantenho os auxiliary verbs, been, particípio, porque é como está, né? A ação na active voice, a cake should have been made. É bem tranquila essa questão. A gente vai ter sempre um extra verb to be no tempo verbal, né? Presente, passado, futuro, na estrutura de gerúndio, de perfect tense, participle. E a ação sempre vai estar no particípio. Olha, todos os tempos verbais, a ação make fica made, que é o tempo do particípio do verbo make, fazer. Attention, please. Atenção nessas estruturas aqui, olha só. Quando eu falo de verbos transitivos direto, indireto, né? Que no caso give, dar. Olha aqui na voz ativa. He gave her a gift. Ele deu um presente para ela, né? Quem que recebeu o presente? She. She was given a gift, né? Ela que é o objeto da ação. Mas o objeto da ação também pode ser o gift, o presente. A gift was given. Agora para quem? To her. Então, there are two forms to passive voice. Tem duas formas para passive voice nesse caso. Aqui, né? Escrever uma carta, escrever um e-mail. A gente escreve para alguém. Comprar algo para alguém. Né? Esse tipo de verbo, quando algo é feito para alguém. Então, eu posso falar, you sent them a letter. Você enviou uma carta para eles. Então, quem que recebeu a carta? Eles. They were sent a letter. Eles foram enviados uma carta. Mas também, o que foi enviado? A carta. A letter was sent to them. Por exemplo, I bought my mom some flowers. Eu comprei algumas flores para minha mãe. O que eu comprei? Some flowers were bought to my mom. Para quem que eu comprei? My mom was bought some flowers. Observaram que eu concordei were com flowers, flowers were bought, e was com my mom. My mom was bought some flowers. Pay attention, atenção nessa questão do extra verb to be para concordar, né, com o sujeito, com o objeto da ação corretamente quando for usar na voz passiva. Outro ponto de atenção, né, quando eu tenho ações, verbos com preposições, né, algumas vezes phrasal verbs. Na voz ativa, the babysitter
is taking care of the baby. A babá está cuidando do bebê, taking care of. The baby is being taken care of. A preposição vai para o final da frase. Eu posso completar by the babysitter? Sim. E eu posso colocar by her, se eu tiver certeza que é uma mulher? Sim, by her. Aí eu vou usar os object pronouns. By me, by him, by her, by you, by us, by them. Ok? The police looked for the thief. A polícia procurou pelo ladrão. The thief was looked for by the police, by them. Ok, pessoal? So that's it. Practice passive voice. Hope you liked the video. Hope you liked my explanation. Thanks for your attention. Bye-bye. Kisses.